Olá pessoal, meu nome é Rainer Liberato. Neste vídeo eu vou apresentar o projeto FIAP Cloud Games, uma API desenvolvida em .NET 8, seguindo todos os requisitos propostos do projeto. Tá? Trata-se de um MVP de uma plataforma de games com foco em usuários e biblioteca de jogos, implementando segurança, organização arquitetural e boas práticas de desenvolvimento. Tá? Eu optei por utilizar uma arquitetura monolítica, como solicitado, ideal para MVPs e interações rápidas. O projeto foi estruturado com base nos conceitos de Domain Driven Design, organizando entidades, serviços e repositórios em camadas bem definidas. Eu utilizei também o Event Storm para mapear os fluxos de cadastro de usuários, autenticação, cadastro de jogos e consumo da biblioteca, o que ajudou a estruturar o domínio e priorizar as regras de negócio. Então, como podem ver, estou seguindo o padrão DDD, né? Cada responsabilidade está devidamente separada aqui. Então, a gente tem os projetos de teste, infraestrutura, domínio e aplicação. Foi implementada também a autenticação via token JWT, garantindo aí a mais segurança, né? E atendendo os requisitos do projeto em relação à segurança, tá? E tem dois perfis distintos aí de controle de autorização, que é o usuário comum, que nesse caso na API ele está como jogador, né? O tipo de usuário, o perfil do usuário, e o administrador, que tem a permissão avançada, né? Basicamente o CRUD completo, tanto para jogos quanto para usuários, né? E também tem o método de criar promoções de jogos, tá? Então, e a autenticação está protegendo os endpoints sensíveis, tá? E validação do JWT em cada requisição. Então, se a gente olhar aqui, foi separado, né, as responsabilidades aqui nas controllers. Então, aqui a gente tem a controller só de login, tá? Onde ele, caso tenha o acesso bem sucedido, ele vai retornar o token, tá? E aqui a gente tem a controller de jogos e de usuários, tá? Aqui na de jogos a gente tem também o endpoint aqui para o usuário administrador criar promoção de jogos. E aqui na controller a gente tem, eu criei um endpoint aqui de erro para a gente conseguir testar, tá? O nosso middleware de erro global. Tá, então na hora de executar a API eu vou demonstrar na prática também esse requisito funcionando. Aqui no domínio a gente tem as entidades, né? No usuário eu implementei aqui essas propriedades, o nome, e-mail, senha e o perfil. Se a gente acessar o perfil aqui, a gente vai ver que ele é um enum, onde o administrador é código 1 e o jogador código 2. Bom, outro requisito também do projeto é a validação de formato de e-mail e a validação de senha, tá? Então isso está sendo feito aqui na controller de usuários no endpoint de cadastro, tá? Então quando o usuário vai tentar fazer um cadastro, eu vou validar através do regex o formato de e-mail, se é um e-mail válido, e eu também estou validando aqui o formato da senha que ele está tentando cadastrar, tá? Então essa senha ela tem que ter no mínimo 8 caracteres, tem que incluir letras, números, caractere especial, enfim, né? Bom, a persistência de dados eu estou fazendo em MongoDB, tá? Conforme os requisitos técnicos aí, as entidades foram mapeadas corretamente e ao executar a aplicação, o banco de dados dele é criado automaticamente caso não exista, tá? Eu implementei também uma migrations automatizada que insere os dados iniciais no banco, tá? Simulando uma seed de jogos e usuários aí para facilitar os testes e a demonstração da plataforma. Então aqui é o nosso MongoDB, tá? Esse aqui é o nosso banco, FIAP Cloud Games DB, e aí a gente tem duas tabelas aqui, a de jogos, tenho 2 jogos criados atualmente, e a de usuários, que também eu tenho 2 usuários aqui, o meu e um usuário padrão criados também.
Bom, a API foi desenvolvida utilizando o padrão de controllers, né, MVC ASP.NET Core 8. Toda a lógica de roteamento está centralizada nas controllers separadas por domínio, tá? Então, como eu já mostrei aqui, né, as responsabilidades estão separadas na controller, a API ela está separadas aqui também, com todas as responsabilidades seguindo o padrão DDD. Bom, implementei o middleware customizado para tratamento global de erros, garantindo respostas amigáveis e centralizadas em casos de exceções, tá? Também criei um endpoint específico para simular um erro e mostrar na prática o tratamento global de erros sendo realizado pelo middleware. Então, se a gente vier aqui na program da nossa application, vai ver aqui, ó, aqui eu coloquei um comentário para cada bloco, tá, de builder aqui, para a gente poder entender melhor o que cada parte faz, tá? Então tem configurações do Mongo, tem a parte do token JWT, tem a parte da documentação do Swagger, enfim. E aqui a gente tem a injeção do middleware de tratamento global de erros, tá? Também estou usando o AutoMapper aqui nesse projeto. E aqui a gente tem a parte do tratamento aqui do middleware, onde ele está fazendo o tratamento global de erros. Bom, a aplicação também utiliza o iLogger do .NET para gerar logs estruturados em pontos chaves de execução, especialmente em erros de autenticação, tá? Então a gente, eu botei basicamente log na parte das controllers e dos serviços também, tá? Então a gente tem todos os passos sendo logado aqui, desde a tentativa de login, por exemplo, né? Se o login foi bem sucedido, se houve falha ou se houve erro no processamento. Então, todas essas partes aqui eu estou logando, tá? Nas requisições, e estou também logando na parte do serviço. Por exemplo, uma busca de jogo por ID aqui, ó. Se a gente entrar no serviço dele, entrei. Aqui, ó, desde o momento em que ele vai buscar um jogo, se o jogo não foi encontrado, tá logando. Se o jogo foi encontrado, também tá logando. Então, tá bem legal essa parte de logs aqui. Eu utilizei o iLog, tá? Bom, para facilitar o entendimento e consumo da API, eu implementei o Swagger, né, com a listagem de todos os endpoints, configurando para o envio do Bearer Token. A documentação via comentários XML, né? Então, se a gente vier aqui nos endpoints, eu coloquei os comentários aqui, né? Deixando bem claro o que cada endpoint espera, o que ele retorna. Então, quando a gente executar o Swagger, a gente vai ver que isso aparece bem claro lá para o usuário. Implementei também os testes unitários utilizando o XUnit, cobrindo as principais regras de negócio, né? E além disso, eu utilizei o TDD no módulo de cadastro de usuário, né, onde os testes foram escritos antes da implementação, praticando assim o TDD e garantindo a aderência aos requisitos desde o início do desenvolvimento. Então a gente tem aqui essa camada de testes, onde os serviços aqui foram todos testados, tá? Tem o serviço de autenticação, de jogos, todos os métodos aqui dos serviços foram testados, tá, e tá tudo escrito aqui. Depois também a gente vai executar eles e mostrar na prática. Bom, e esse código está disponível no meu repositório do GitHub, com os commits organizados em mensagens descritivas, tá? A estrutura de projeto tá bem separada, né, como eu mostrei. E o projeto atende aí os requisitos dessa fase 1, tá? Da conclusão da fase 1, que é o cadastro seguro de usuários, autenticação JWT com perfis distintos, a persistência via Mongo com seed inicial, API robusta com documentação no Swagger, testes automatizados com TDD, middleware de erros e logs, organização baseada em DDD e estrutura monolítica aí, ideal para MVP. Tá, agora eu vou mostrar na prática
a API funcionando. Mas antes disso, eu vou excluir o nosso banco de dados FIAP Cloud Games DB para mostrar ele sendo criado aí através da nossa migration. Beleza? Então a gente não tem aqui mais o banco, né? Mas eu estou conectado aqui no meu Mongo. Vamos executar a API e esse banco vai ser criado. E aquele usuário padrão e um jogo também já vai ser cadastrado automaticamente. A API executou. Vamos dar uma olhada no banco aqui. Eu vou desconectar e reconectar ele. E a gente vê que o FIAP Cloud Games DB foi criado novamente, tá? Com duas tabelas, jogos e usuários. Onde nas jogos a gente tem God of War, né? Nosso primeiro jogo aqui com todos os dados. Temos o usuário também, que é um admin padrão, com todos os dados preenchidos aqui também, tá? Voltando aqui para nossa API, a gente tem todos os endpoints documentados, como eu havia informado. Vamos fazer aqui o fluxo inicial, que seria o cadastro de um novo usuário, né? Onde eu vou cadastrar o meu usuário. E uma senha. Caso a senha esteja fora do padrão e eu tentar cadastrar, ele vai retornar aqui 400. Senha inválida. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, incluindo letras e números. Se eu mandar uma senha dentro do padrão, porém o e-mail fora do padrão, e tentar, e-mail inválido. Também está tratado esse erro, tá? E se eu mandar todos os dados corretamente, ele vai cadastrar com sucesso. Retornou 200, todos os dados cadastrados aqui, tá? Vou copiar aqui a minha senha e vou fazer agora o login, porque eu preciso do token JWT para realizar as operações, as outras operações de CRUD, né? Que eu sou um usuário, eu cadastrei como usuário administrador. Bom, eu vou fazer o login aqui passando o e-mail e a senha. Ele vai me retornar o meu token. Então, com o token, antes de usar o token aqui no Authorization, eu vou simular aqui o cadastro de um jogo, para ver se a gente vai conseguir, tá? Vou passar aqui, por exemplo, Batman PS5, gênero heróis, a descrição, teste de jogo, e o valor aqui 340, vai. Se eu tentar cadastrar, como eu não passei ainda o token, ó, não estou autenticado, né? Ele vai exigir isso. Então eu vou mandar aqui o meu token junto na minha requisição. E se eu tentar cadastrar esse cara agora, ele vai retornar 201 os dados dos jogos que foram cadastrados. Se a gente olhar aqui no MongoDB, eu vou reconectar no banco de dados para ele atualizar, tá? E aqui em jogos a gente vê que agora o Batman foi cadastrado com todos os dados lá que eu passei. Beleza? E isso vale para qualquer endpoint aqui, tá? Só vai conseguir fazer operações de CRUD se eu passar o token do administrador, tá? E só vou conseguir ver as outras operações de listar jogos, por exemplo, ou jogos por ID, se eu passar o token ou do administrador ou do jogador, tá? Então, esse é o fluxo. Tenho que logar primeiro, pegar o token para conseguir passar aqui e obter as respostas. Vamos testar aqui a execução dos testes unitários. Para executar, a gente vem em teste, executar todos os testes. E todos os testes foram executados com sucesso aí, né? Mais uma vez. Beleza? Então, é isso. Todos os requisitos foram atendidos e a aplicação está disponível lá no meu GitHub. Valeu, galera!